Olá, para quem não me conhece, o Lucas, e vocês também não conhecem o Lucas, está atrás da câmera aqui, um rapaz de 24 anos, muito estudado, muito bom. Não, é assim, ele, para quem não nos conhece, é a primeira vez que está nos vendo, sobre mim ele vai colocar a descrição embaixo. Meu nome é Vitor e nós estamos reformulando o canal. Devido a alguns comentários, eu entendi que eu vou colocar sequencialmente os assuntos de uma forma melhor. Eu não vou ter preocupação de ter rapidez, pressa em determinados assuntos. Ele colocou ali meu tablet ali com o cronômetro e a cada 10 minutos vou dar uma parada e no próximo dou sequência. Vamos começar do começo, tá ok? A minha palavra eu estava dando somente para os cristãos. Então aquela pessoa que não é crente, não faz parte de nenhuma igreja e que não tem o Senhor Jesus como seu Senhor, não estava sendo direcionado a palavra. Mas agora, mediante as amigas da minha esposa, os meus amigos não cristãos, eu também quero me direcionar a você, tá ok? Então, num processo educacional para os cristãos, eu também vou me portar a vocês que não fazem parte de nenhuma igreja. Bem, vamos começar por onde? Eu quero começar pela Bíblia. Mas antes de começar pela Bíblia, eu preciso explicar rapidamente para vocês, não tão rápido, né? Em 1517, o nosso país foi descoberto em 1500, não é isso, Lucas? 1500? Olha só como o nosso país é novinho, em termos sociológico, em termos educacional. Em 1517, um homem chamado Martinho Lutero, um frade, ele pregou nas portas, ou na porta do castelo de Wittenberg, 95 teses. Essas teses, deixa eu explicar uma coisa antes para vocês. Qualquer material, após 100 anos de morte do seu autor, cai em domínio público, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho, tudo que eu vou falar, eu tenho em PDF. As 95 teses, as confissões, quando eu mencionar sobre isso. Você consegue hoje de graça, tá bom? Então, quando ele pregou as 95 teses, deu pano para manga. E aí surgiu uma coisa chamada Reforma Protestante. O que essa Reforma Protestante estava querendo? A igreja estatal, ela não permitia que o povo tivesse a palavra de Deus. E o que irritou profundamente Martinho Lutero foi que o perdão era comprado. As chamadas indulgências. Antes da reforma, antes de 1517 propriamente dito, 31 de outubro de 1517, dois homens foram muito famosos, chamados John Wycliffe e John Hus, chamados de pré-reformadores, 100 anos antes, 1417. Esse John Hus, para vocês terem uma ideia, quando ele estava morrendo, ele morreu queimado, tá? Ele foi muito influenciado por John Wycliffe. Imagina uma pessoa morrendo queimado, cantando salmos. Eles já estavam lutando pela palavra de Deus, pela importância da escritura. Esse John Hus, antes dele ser queimado, propriamente dito, ele cantou salmos, mas ele falou o seguinte: John Hus, esse Hus é H-U-S-S, significa ganso no idioma dele. Ele disse a seguinte frase: hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não vão poder impedir o seu canto. Martinho Lutero assumiu essa profecia para ele. Olha que interessante. É óbvio que eu não vou ter tempo para falar de todos os homens que contribuíram para a Reforma Protestante. O que é importante para você cristão e para você não cristão é entender que nós temos essa quantidade de Bíblia enorme. Essa quantidade maravilhosa de Bíblias, tá vendo? Essa aqui é minha. Mas eles não tinham. A Igreja Católica dominava. A teologia, na Idade Média, era chamada de a mãe da ciência. E hoje a gente sabe que é a filosofia, amiga do saber. Mas por que a teologia
era tão dominante? Porque o papado era a voz de Deus que dominava. Então homens foram queimados, mortos, sofreram suplícios inimagináveis para que nós hoje pudéssemos ter a palavra. Nessa reforma protestante surgiram 5 pilares. Existem 5 pilares da reforma protestante. O termo é em latim, diz assim: sola scriptura, soli Cristo, solo fide, soli gratia e soli deo gloria. Esse o termo parece feminino, mas é masculino. Se você colocar assim, os solas, os 5 solas. Sola significa somente. A gente não tem uma data específica ou quem fez esse vocábulo. Sola, que significa somente. Então somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Olha a importância. Por que somente a Escritura? Por isso nós temos que começar do começo. Porque a Igreja Católica, ela falava da Bíblia e da tradição com a mesma autoridade. O papado, as tradições eram ditas e colocadas diante do povo como se fosse a palavra de Deus. E os reformadores e os pré-reformadores estavam lutando para mostrar que tudo tinha que ser só da Bíblia. E aí Martinho Lutero lê a seguinte frase: o justo viverá pela fé. Ele começa com a Bíblia, só a Escritura, ele comprova que só a Escritura é a única fonte de autoridade. Ou seja, qualquer costume vira heresia quando é colocado como doutrina. Olha o tempo que nós estamos falando. 1517. 2 séculos antes já começou algumas vozes, já haviam começado algumas vozes já tinham surgido, poucas vozes, mas poderosas em Deus, querendo mostrar que só a palavra do Senhor tem valia. Ou seja, se eu estou dirigindo uma igreja e falo, irmãos, vamos fazer isso, e você me pergunta, pastor, da onde você tirou isso? Ah, meu irmão, é porque eu penso assim, assim, assim. Não, pastor, tem que ser o que está na Bíblia. Bem, resumindo, Martinho Lutero começou a fazer isso. E quando ele colocou as 95 teses, as pessoas pegaram, e um homem chamado Gutenberg, que foi inventor da imprensa, ou da prensa, né, começou a popularizar os escritos de Martinho Lutero. Entretanto, Martinho Lutero era doutor em teologia. Ele nunca teve vontade que o povo ensinasse a palavra de Deus. O povo deveria ter a palavra de Deus, ler reverentemente, mas ensinar, a pessoa tinha que ser dotada de capacidade. Não é qualquer pessoa que pode pegar e ensinar. Todos devem pegar a Bíblia e ler. Com reverência, ler a palavra do Senhor. Mas ensinar não. A hermenêutica é a ciência da interpretação. A hermenêutica bíblica, ela é tão poderosa que a hermenêutica jurídica brasileira saiu da hermenêutica bíblica. Então, se a jurisdição brasileira usa a hermenêutica bíblica como basilar para interpretar as doutrinas que foram feitas, por exemplo, o Código Penal em 1940, por que o cristão vai pegar a Bíblia hoje, vai ler e vai fazer uma coisa chamada interpretação alegórica? Eu vou dar um exemplo. Moisés foi salvo pela irmã, sua irmã Miriam, colocou no cesto, dentro do cesto e colocou no rio, Nilo. E foi vendo, até perceber que a princesa recebeu aquele menino. Aí um pregador diz assim, irmãos, vocês sabem o significado do cesto de Moisés? Não tem significado nenhum. Foi só algo que Miriam passou betume, protegeu seu irmão e salvou, só isso. A interpretação alegórica ela já foi muito usada também e muito condenada. A nossa teologia tem que ser bíblica. Essa questão do pastor começar a inventar um texto sem fazer uma exegese, que faz parte da hermenêutica, é um dos braços do conhecimento. A exegese é a interpretação do texto em si. A hermenêutica você tem que conhecer quem foi o autor, tá? A data que ele viveu, para quem ele escreveu e por que, o motivo. Quando você responde essas 4 perguntas, aí você consegue fazer uma interpretação correta. Fora isso,
não faça nenhuma mensagem, porque você pode estar ensinando algo muito prejudicial a uma outra pessoa. Esse primeiro vídeo, eu vou parar por aqui e vou dar continuidade. Que Deus abençoe você.